Bom dia, vamos dar continuidade ao Fórum Petros com o debate sobre a migração, sobre as condições que estamos vivenciando na Petros. Queremos agora comunicar e informar através do nosso conselheiro eleito, milhares de pessoas, Fernando Sá, que nos deu a honra de estar aqui passando a visão do que está acontecendo na Petros sobre esse processo de imigração também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Sá. Queria inicialmente aqui agradecer o convite, né, que eu recebi aqui do NPC. Queria agradecer também a todos aqueles participantes que votaram nessa última eleição aí, onde eu acabei me recandidatando, né? Mas, independente de quem votou em mim, como conselheiro, eu sou um conselheiro, né, que representa todos os participantes da Petros e eu tenho que ter essa visão no exercício dessa função. Eu vou, basicamente, aqui falar sobre dois assuntos, né? O primeiro assunto, eu acho que eu aí posso falar como conselheiro, né, que é uma visão da Petros. Eu acho que a Petros teve avanços, mas a Petros ainda precisa ter muita melhoria, né? Eu acho que a Petros teve um avanço de melhora de governança, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que governança não resolve tudo. Você pode ter regra, e quando alguém tem uma índole para a quebra da regra, para não cumprimento da regra, ela vai fazer isso. Então, a governança, às vezes, ajuda muito mais a gente a apurar mais facilmente a quebra da regra do que, efetivamente, dar certeza que a regra vai ser cumprida. Mas eu acho que a Petros teve uma melhora nessa questão de governança. Acho que a Petros teve uma melhora com planejamento estratégico plurianual. Mas eu também acho que a Petros tem coisas para melhorar. Um dos pontos, para mim, básicos de melhora que a Petros precisa é transparência, né? E uma das razões que eu levanto muito essa bola da transparência é que não se pode alegar que a contribuição é paritária, ou seja, patrocinador e participante contribuem iguais, quando as informações que chegam para os patrocinadores não é a mesma informação que chega para o participante. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar na Petros, que é a questão do participante, até por determinação constitucional, ter conhecimento do que acontece nos planos previdenciários e do que acontece na gestão da Petros. A Petros ela só faz a gestão dos planos, mas ela se remunera com a taxa de carregamento, a taxa de administração que nós, participantes e patrocinadores, pagam. Então, ela tem que dar satisfação da gente do que acontece na gestão, né? E isso leva a um segundo ponto, né? Que é a questão propriamente do que é previdência complementar. Ao contrário, no Brasil, a gente tem 3 regimes previdenciários. Tem o regime geral, que é aquele do INSS, que todo mundo que é empregado, né, pela CLT tem que contribuir, você pode ser um contribuinte autônomo, você tem um regime próprio do pessoal do setor público, né, e você tem o regime da previdência complementar ou previdência privada, que é o que a gente está falando quando a gente fala de Petros. Qual é a principal diferença desses 2 regimes? É que no regime da previdência complementar, o dinheiro para pagamento dos benefícios ele é fruto do resultado dos planos. É um sistema de capitalização, diferente dos outros, que é um sistema de repartição. Vem dinheiro de contribuição, vem dinheiro do orçamento público, vem dinheiro de tributo. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós estamos num plano previdenciário que ele tem que dar resultado
E esse resultado é o que garante os novos benefícios, né? E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas isso aí parece uma daquelas pirâmides, né? Quem é mais velho lembra que era meio um golpe, que muita gente caiu, que você botava tanto para ganhar tanto, e aí quando não tinha mais ninguém para botar dinheiro, todo mundo perdia tudo. O que faz a diferença do plano previdenciário complementar? É que esse plano ele tem uma garantia de vida, né, até o último participante, a partir de certas premissas, né? Então, vamos supor, o plano tem que ter no mínimo tantos participantes. O plano só vai pagar benefício quando chegar numa condição X. O plano vai ter um teto de pagamento que é X. Então, essas premissas são as premissas que dão garantia de sustentabilidade do plano até o último, sendo que você tem que ter bons investimentos para que o dinheiro se faça e aí, dentro dessas premissas, todo mundo receba, até o último participante, a última pensionista, aquele valor. E isso fala um pouco com o que o Sérgio falou aqui antes. A gente teve várias quebras de premissa, né? E aí eu não estou falando que ninguém é culpado, não. Eu não estou falando que o participante não é culpado. Mas essa situação que o Sérgio colocou dos pré-70. A Petrobras tinha que ter continuado pagando, como o Banco do Brasil fez, o pessoal que era pré-70, e aí o pessoal seguinte, a Petros pagaria quando o primeiro chegasse na primeira condição. Não foi isso, a Previ fez isso. E aí você começa a entender a diferença do tamanho do fundo da Previ para o tamanho do fundo da Petros. E aí a Petrobras foi alterando várias premissas dessas. E com isso ela desestabilizou o plano. Isso é o que a gente chama de déficit estrutural, né? Então, essa é uma questão, e aí está vinculado àquela questão do artigo 48, que tinha lá o inciso 8, dizendo que nesse déficit estrutural, a patrocinadora, já que ela deu causa ao déficit, ela teria que pagar. O problema que existe é que há um entendimento que ela não tem que pagar mais nada porque ela fez aquele AOAR, que, na verdade, a gente sabe, aí, pelo que o Sérgio colocou, que seria um valor altíssimo e houve uma concordância com o valor aqui embaixo, né? E aí, hoje, ela alega que ela não tem que fazer mais nada porque aquilo ali foi pago daquela forma, né? O artigo 48, hoje, ele permanece nos regulamentos, mas ele permanece nos regulamentos por força de uma liminar, numa ação que, salvo engano, é até lá do pessoal do Litoral Paulista, lá do pessoal do Sérgio. Então, esse é um problema que nós acabamos tendo, que era de déficit estrutural. Existe um outro problema que a gente tem que encarar, que é o chamado déficit financeiro econômico. Esse, sim, é fruto dos maus investimentos que foram feitos, né? A gente tem apurados, aí existe o que eles chamam de backlog de investigações sobre investimentos, foram investigados em torno de 87 investimentos. Na maioria desses investimentos, você teve irregularidades e ou prejuízo, né? São Fernando, 87. 87. Irregularidade em investimentos. E aí existe um grande problema, né? Porque existe uma determinação na lei complementar que, mesmo que o órgão que cuida do sistema, que é a Previ, se ela falhar na fiscalização dela, o patrocinador tem obrigação coincidente de fiscalizar. Onde estava o patrocinador quando essas coisas aconteceram? Esse é o ponto que a gente tem que levar.
né? E aí, esses investimentos, eles sugaram dinheiro, esse dinheiro foi pelo ralo, né? E, obviamente, a gente não alcançou o atendimento daquelas metas atuariais que permitem que o plano tenha sustentabilidade até o final dele. E aí é isso que gerou o PED, né? Junto com aquele problema estrutural que eu coloquei lá atrás. Infelizmente, ainda hoje, esses investimentos ruins causam impacto na PED, né? Nós temos alguns investimentos ilíquidos na PED, né? Existem dois, em especial, que me preocupam, né? Que foram investimentos diretos em empresa. Num deles, nós não somos... A Petros não é só investidora, a Petros também é fiadora. Então, se a coisa der errado, a gente tem que pegar e cobrir. Ou seja, eu estou falando que vou ter que pegar dinheiro bom e botar num negócio ruim, e aí eu vou perder mais dinheiro se isso acontecer. Tenho investimentos que não me dão retorno, né? E não tem previsão disso, né? Temos recentemente o caso de uma dessas empresas que a gente investiu e estava para entrar em recuperação judicial, né? Nós temos situações de investimentos em imóveis que são extremamente preocupantes, porque o imóvel está lá, só que eu não consigo alugar, eu não consigo vender pelo valor de avaliação e eu estou pagando IPTU, eu estou pagando manutenção, eu tenho uma série de custos com esses imóveis, ou seja, eu estou botando dinheiro bom numa coisa que não me retorna. Então, uma das coisas que eu tenho cobrado frequentemente na Petros é uma solução para essa questão dos ilíquidos. Até porque isso é o que a gente chama de stop loss. Vamos parar de perder dinheiro. Eu não vou ganhar, mas pelo menos eu não vou gastar dinheiro bom em coisa ruim, né? Então, assim, esse é um cenário de coisas que a gente tem que melhorar na Petros e tem que dar um encaminhamento na Petros. Mas já que a gente falou aqui já de investimento, de PED, a gente tem que lembrar o seguinte: não existe só um problema de investimento, também tem um problema de custo. Então, quando você olha um plano previdenciário, é importante você olhar se rendeu, se cobriu a meta atuarial. Mas se o teu custo for muito alto, ele come o que você ganhou no investimento. Então, você tem que ter uma preocupação muito grande com o custo que você tem com esse plano, né? E eu, pessoalmente, acho que a Petros tem custos muito, muito altos, né? Eu votei contrariamente ao último plano orçamentário da Petros, porque eu não consigo entender que, se eu tenha uma inflação de 4%, e eu não vou entrar no mérito se isso está correto ou não, é a inflação oficial, como é que eu faço um aumento orçamentário de 30%? Um aumento orçamentário de 30%. Me foge isso, né? E eu não me sinto convencido com as razões que me apresentam, porque isso vai influenciar diretamente nos planos. Então, eu posso estar ganhando muito dinheiro no investimento, porque eu estou com uma carteira imunizada, eu estou com títulos federais que estão me pagando X% acima da meta atuarial, só que isso pode estar sendo corroído pelo custo. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de olhar o plano, né? Tanto pelo ativo, investimentos e contribuições, quanto pelo custo, que é o aumento de pagamento de benefício e a questão do custeio do plano propriamente. Então, assim, esse é outro foco que eu acho que a gente precisa ter mais controle na Petros, que é a questão de custo, né? E isso era para dar um pouquinho dessa visão que eu tenho hoje da Petros, que tem coisas que melhoraram, mas tem muita coisa para melhorar ainda.
E que eu acho que também a gente precisa ter transparência exatamente para a gente poder cobrar a melhora dessas coisas, né? E principalmente porque se eu tenho que contribuir paritariamente a patrocinadora para o plano e para o custeio da própria Petros, eu tenho o direito de ter as mesmas informações que a patrocinadora tem. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar com vocês é um pouco sobre essa questão de solução dos PETs. Eu acho que a gente não pode se enganar e não pode ser enganado. Existe uma regra de revisão do PET quando você tem um alcance da meta atuarial dentro de um período, dentro de X períodos seguidos. Infelizmente, o tamanho do rombo na Petros não permite que a gente reveja os PEDs somente por resultado de investimento. Essa é a grande realidade. E eu falo isso com muita dor, porque eu sou PPSP R e eu pago PED. Né? Então, quando eu falo disso, eu não falo como uma pessoa que não sofre a questão do PED. Né? Hoje, eu acho que no conselho nós devemos ter, no máximo, 3 conselheiros que são PPSP e que pagam PED. Né? Então, eu sempre brinco com isso, que eu digo, uma coisa é ter empatia e outra coisa é sentir a dor. Né? Quem está pagando o PED sabe a dor que sofre. Né? E aí, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando eu entrei na Petrobras, isso pode ser, não é a realidade de hoje, mas talvez seja a realidade da maioria das pessoas, né, envolvidas nessa questão, eu me lembro que eu cheguei, o cara que fazia admissão era meu vizinho na época, nem sabia, e aí ele virou para mim e disse assim, primeiro você assina a adesão à Petros para você poder assinar o contrato de trabalho. E assim foi. E aí você, pelo menos naquela época, a gente era meio apaixonado pela Petrobras, e a gente entrava no trabalho, e trabalhava horas, e não sei o quê, e ninguém ia ler o regulamento do plano. Né? Na verdade, se a gente for analisar, a gente nunca se preocupou muito com a Petros, porque disseram para a gente, quando a gente entrou na Petrobras, que a Petros ia garantir a aposentadoria da gente para a gente ter um final feliz ou mais tranquilo. E, na verdade, não é isso que aconteceu. E aí eu acho que isso traz o que é mais grave hoje, que é esse descrédito que a gente tem com propostas que venham da patrocinadora. Né? E isso foi um somatório, porque quando a gente teve a repactuação no PPSP, foi vendido para a gente, olha só, se você repactuar, a gente só vai mudar ali o teu índice de reajustamento, mas você não precisa se preocupar, que não tem mais risco de déficit. E a gente acreditou. E aí, poucos anos depois, aquilo que vinha sendo excluído explodiu, que foi o PED de 15. E aí, de novo, a gente acreditou. Né? Então, eu acho que assim, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é o quanto se acredita em qualquer proposta que venha diante de um histórico que a gente tem vivido de informações, de promessas que não se realizam lá na frente. Viram grandes frustrações. Né? E essa questão de solução do PED pelo novo plano nunca foi levada de forma oficial
ao Conselho Deliberativo da Petros. Existe um outro comentário informal, porque você tem conselheiros que participam do GT, da comissão quadripartite, mas esse é um assunto que nunca foi tratado. A visão que se tem é que a Petros somente senta lá e dá uma assessoria técnica. Então, quando eu falo dessa questão de solução de PED, de proposta de GT, proposta de comissão quadripartite, eu não posso falar como conselheiro. Eu tenho que falar dentro da minha visão de participante e dentro da minha experiência profissional. Estou 38 anos aí trabalhando na área do direito. E aí, gente, eu vou fazer aqui com vocês um exercício que eu sempre fiz com os meus alunos de pós-graduação. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem o hábito de achar que as palavras têm o mesmo significado. E elas não têm, né? Em direito, isso é mais grave, né? Na área jurídica, porque a palavra tem o significado que está no dicionário, não é o significado que a gente acha que ela tem. E a gente tem que lembrar que justo, moral e legal não são a mesma coisa. E eu posso dar alguns exemplos para vocês. Até 1888, nesse país, existia escravidão. Você podia tirar a liberdade e usar como escravo uma pessoa por causa do tom, da cor da pele. Isso era moral? Obviamente que não. Isso era justo? Claro que não. Mas isso era legal. Tinha uma lei que permitia isso e que só deixou de existir em 1888. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma mulher com 25 anos, solteira, ela era plenamente capaz. Ela casou. Ela perdia a plena capacidade dela e passava a ser parcialmente capaz e ficava adstrita à autorização dos seus atos pelo marido. Isso foi até 1976, quando veio a lei do divórcio. Isso era justo? Não. Isso era moral? Não. Mas isso era legal. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Porque, na verdade, no final das contas, vale a regra escrita. E aí, o que isso tem a ver com a solução do PED? Eu só vou saber o que está me sendo proposto a hora que eu tiver apresentado para analisar o regulamento de um novo plano. Enquanto eu não tiver um regulamento do novo plano, percepção, achismo, qualquer coisa. Por quê? Porque o que vai fazer valer é o que está no regulamento. E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque está no regulamento, a gente acha que estão contando para a gente tudo e não contaram. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantas das pessoas que migraram para o PP2 sabiam que, quando elas optassem no final por renda vitalícia, elas estavam no plano BD que podia ter PED? Poucas. Por quê? Só para entender, Fernando, o pessoal do PP2 está pagando PED também? Ele não está pagando PED porque não teve déficit. Mas naquela parte da renda vitalícia, se você tiver déficit, pode pagar PED. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com o que é dito, com o que está escrito e é regra. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, qualquer análise que eu possa fazer de um novo plano,
depende do regramento desse plano, ou seja, do regulamento desse plano. Então, eu posso falar que vai ter um plano de contingência, que vai ter um fundo garantidor, eu posso falar que vai ser um CD mitigado com cara de plano de benefício definido. Eu posso falar qualquer coisa, mas vai valer o que está no regulamento do plano. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Porque se você não tem o regulamento do plano e você toma uma decisão, você pulou do avião sem ter certeza que você tem paraquedas. Então, esse é o primeiro problema que me aflige quando eu vejo algumas propostas surgirem que elas não têm, na realidade, a substância que é o que faz o plano valer. Ou seja, o regulamento, uma proposta de regulamento. Né? Uma outra questão que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão de proposta, eu estava assistindo uma live sobre isso pelo pessoal lá que está na quadripartite, é que um dos palestrantes ele começa falando que a Petrobras quer botar 7 bi. Só que quando eu vou ver o que foi informado, fala em coisa de quase 3 vezes isso. Então, não adianta você falar para mim que vai ter um plano ótimo, não sei o quê, se a base do plano econômica já está reduzida. Não fecha. Né? Eu sou muito atento aos detalhes das coisas, até por uma questão profissional mesmo. Então, isso me preocupa. Né? Então, assim, eu acho que falar de vários assuntos que estão sendo falados, sem a gente ter uma caracterização do que seria o regulamento desse plano, é muito preocupante, porque as pessoas podem estar decidindo a partir de percepções que não são a realidade. Né? A migração, ela necessariamente é individual. Então, isso aí vai depender do que cada um entenda, se esse plano novo foi melhor, se esse plano novo trouxe alguma solução, mas ela só pode tomar essa decisão se ela conhecer aquilo. É mais ou menos, eu estou pulando do primeiro andar para o térreo e eu não sei se tem colchão, eu não sei se tem ali um coisa ali de ar que vai me tratar, ou se eu vou me esborrachar. A gente precisa ter essa concretude para analisar friamente e cuidadosamente. Qualquer coisa antes é um perigo. É o tal do cheque em branco aí que o Sérgio falou um pouco antes. Então, esse tipo de coisa me preocupa. Né? O outro ponto que me preocupa é o processo, né, de aprovação de um plano novo. Isso não é simples. Isso tem que ser aprovado pela diretoria da patrocinadora, tem que ser aprovado pelo conselho de administração da patrocinadora, e aí, se o conselho entender que uma coisa muda, tem que voltar tudo. Aí isso tem que ir para a SEST, que se entender que tem que mudar alguma coisa, a coisa volta toda. Tá? E aí, se tiver tudo aprovado na SEST, a Petrobras encaminha isso para a Petros, tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo da Petros, para ir para a Previc. Para a Previc aprovar, para daí começar o processo. E, geralmente, a Previc aprova com algumas condições. Tem que ter tantas pessoas no plano, tem que ter algumas questões aí. Então, pode ser que ela aprove com condições, você implemente, não alcance as condições e aí a coisa não pode ir para frente. Tá? Foi aquela dúvida que surgiu com o PP3 se ia ter um número de migrações, de adesões necessárias. Então, gente,
Eu não estou falando aqui de um processo simples e rápido. Então, vender um novo plano como uma solução e que vai ser uma coisa rápida não é uma verdade. Tá? E isso é colocado muito como se já está tudo azeitado e está tudo resolvido. Não é assim. A prova disso é que, pelo que eu via, dentro da própria comissão quadripartite, a SESC e a Previc não bateram martelo em nada. Inclusive, me parece, o que demorou a sair o tal do relatório. Né? Por quê? Porque tem todo um processo administrativo por trás, existem questões políticas. Vamos supor que esse prazo demore, mude todo o cenário político, ou seja, tem uma série de coisas por trás. Né? Então, esse é um outro problema. Uma questão que me preocupa muito, né, e que às vezes eu acho que não é colocada, que é a questão do poder transacionar essas ações judiciais. O que é uma transação dentro do que diz o Código Civil brasileiro? É um acordo pelo qual você, né, no caso de transação judicial, você acaba com o litígio que você tem na justiça mediante concessões das partes. Ou seja, uma parte abre mão de uma coisa, a outra parte abre mão de outra, e aí a gente faz um acordo e termina com a ação judicial. Concessão, abrir mão de alguma coisa, significa renunciar. Eu estou renunciando a um valor, eu estou renunciando a alguma coisa. E aí a minha primeira dúvida é o seguinte: ainda que seja uma ação coletiva, né, ou uma ação proposta por uma entidade representante dos trabalhadores, essa entidade pode renunciar aos direitos? Hoje já existe uma decisão no Tribunal Regional de São Paulo que diz que as entidades, elas existem e são legitimadas à representação para garantia dos direitos dos trabalhadores, mas que elas não podem renunciar a direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser estudado, que eu acho que não é analisado, porque pode ser que a entidade vai lá, faça uma transação e um dos representados vá lá em juízo e diga: não concordo. E não pode haver renúncia em meu nome. Olha o tamanho do imbróglio que isso pode dar. Outro ponto que me preocupa também. Vamos supor que você tem uma ação contra, né, você é PPS-PR, tem uma ação lá contra a Petrobras, contra a Petros. E aí, provavelmente, para fins de adesão ao novo plano, você vai ter que abrir mão de ações que existem. Ok. O que você combinou com o seu advogado que toca a ação? Você vai ter que pagar ele. E aí, esse é um custo extra que você tem que levar em conta, que vai refletir em você. Então, existe uma série de questões que estão em aberto, né, que me preocupam muito quando eu vejo pessoas defenderem uma determinada mudança sem que você tenha o mínimo de concreto para você analisar se aquilo ali é efetivamente do seu interesse, se aquilo efetivamente é uma melhora para você, se efetivamente aquilo ali vai te trazer uma tranquilidade que você não tem hoje. Então, assim, eu acho que, no fundo, é um momento de muita especulação e de muita promessa.
E isso pode causar muita frustração. E é uma frustração irreversível. Na hora que você optar por uma coisa, você não tem mais a outra. E aí não tem jeito. Você vai ter aquilo que você escolheu ter. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito ciente, muito consciente e conhecedor do que nos oferecem para a gente tomar uma decisão. Eu não acho que hoje haja informação, conteúdo suficiente para que se possa tomar uma decisão. Eu não me sinto à vontade para isso. E se eu não tenho condição, né, técnica de analisar para tomar uma decisão, se eu tenho um histórico, porque eu já fui meio que... vou usar a palavra enganado, que é pesada, mas aonde várias promessas me foram feitas quando eu aderi ao plano, quando eu repactuei, quando disseram que o NPP ia resolver o problema do peso do PED 15. Tudo isso foi me prometido e não se realizou. Eu não me sinto tão à vontade de acreditar que venha alguma coisa, né? Eu preciso ter mais certeza, né? É aquela história lá da Bíblia, né? Eu tenho que ver para crer, né? E tem que ver para crer mesmo, porque ali não é Jesus Cristo, ali é uma realidade, ali tem interesses econômicos. Sair do plano BD, a patrocinadora se desvincular de um plano BD, significa ela ter uma outra condição contábil, que é muito interessante a ela, inclusive pode ser muito interessante até para a privatização dela. Né? Então, existe todo um interesse de sair desse modelo por parte de quem está me oferecendo o plano. Então, eu tenho que ser muito cauteloso na análise disso. Né? Eu tinha um chefe na Petrobras que me ensinou que disse: a gente parte do princípio da boa-fé, mas com o pé atrás. E aí, se eu já tive todas essas promessas não cumpridas, eu estou quase que com 2 pés atrás para fazer uma análise de escolha por um novo plano. Né? Não acho legal quando eu vejo algumas alegações que não são verdadeiras. Nenhum plano mutualista ou de benefício definido funciona. Isso não é verdade. E a gente tem exemplos no Brasil, na Valia. A gente tem na Petros plano BD que paga bônus, porque tem superávit. Então, esse tipo de alegação não é alegação que seja justa. O plano BD da gente, por que ele teve problemas? Porque teve déficit estrutural, como eu coloquei aqui, né? E teve déficit econômico por investimentos absurdos que foram feitos. Então, assim, o culpado não é o plano. O culpado está na gestão do plano. E aí nós chegamos à grande questão. Olha só, a Petros não é subsidiária da Petrobras, a Petros é uma fundação que faz gestão de planos previdenciários, não só para a Petrobras, mas para uma série de outras instituições. Ela tem que cobrar a Petrobras. Não é possível. Não é possível que a gente tenha 17 mil condenações solidárias de Petro e Petrobras, que a Petros pagou tudo e não cobrou nada da Petrobras.
Então, a gente tem que primeiro arrumar a casa, entender o que deve, o que tem que entrar de dinheiro, para daí a gente definir qual é o caminho. Manter esse plano, mudar para um outro plano, mas a gente tem que arrumar a casa. E outra coisa, o que a Petrobras reconhecer como devido, não pode ir para o plano novo. Tem que vir para o plano onde é devido. O plano onde é devido são os planos PP e CP. Porque, senão, o credor não vai estar recebendo e o devedor vai estar pagando a quem não é credor. Então, assim, tem muita coisa não definida, não explicada, tem muita dúvida para as pessoas já estarem querendo que os participantes decidam. Tá? E vocês veem que, assim, eu não estou nem falando aqui que eu sou contra a migração, nem nada disso. Não migraria nessas condições de forma nenhuma. Mas por quê? Porque eu não tenho fundamento, eu não tenho o que analisar efetivamente para ter certeza. Vamos dar um exemplo disso. Vai ter um fundo de reserva, de contingenciamento, de longevidade, o nome que se dê a isso. Como é que isso está discriminado no regulamento para eu ter certeza que isso me protege? Porque uma coisa você vai ter um fundo de longevidade. E aí lá diz assim, o fundo de longevidade vai existir desde que não sei o quê, se fulano contribuir. Se ele disser que não o patrocinador não tem que contribuir para o fundo de longevidade, a gente já se ferrou. A gente tem que saber qual é o regramento do que está sendo proposto. E a gente não tem isso. Né? E aí eu posso dar até um exemplo de uma situação que me preocupa muito. Que, voltando àquela história do PP2, eu sou uma parte PP2. Se eu escolher uma renda vitalícia, eu vou ser de um grupo mutualista do plano, que pode ter PED. A Petrobras tem que pagar 50% da contribuição extraordinária desse PED? Aí tem gente que vai dizer assim, claro que tem. E pela lógica teria. Onde está escrito isso? O dia que eu levantei essa questão, a área técnica não tem. Você tem com base em quê? Me diz qual é o fundamento do regulamento que diz. E aí foram pedir um parecer externo. Olha só, parecer externo é uma opinião legal. Só isso. Dependendo quem seja a administração da Petrobras, quando isso aconteceu, capaz de dizer, ela não está aqui. Esse é o problema da gente ter regras, regulamentos, leis bem escritas. Porque se você não tem, a coisa vai para o campo da interpretação. E cada um interpreta as coisas como quer. Eu vi fulano e fulana dando a mão numa esquina mais erma. Eu posso interpretar que são duas pessoas que se encontraram e eu posso interpretar que é uma cena de adultério, que alguém está traindo com o outro. Eu não posso ficar no campo, né, da incerteza da interpretação. Eu tenho que ter coisas concretas que me deem um mínimo de segurança. Eu trabalhei uma grande parte da minha vida com contratos internacionais, né? E uma coisa que você aprende, por que os contratos americanos, ingleses, são longos? O cara prefere repetir 500 vezes a coisa, mas para ter certeza que não vai ter uma interpretação dúbia lá na frente.
Ele vai fazer uma análise de todos os riscos e tentar prever ao máximo para que não tenha o risco da interpretação por terceiros depois. E a gente tem que ter essa cautela. A gente está falando da nossa poupança previdenciária, é a nossa subsistência, né? Eu não sou rico, né? Eu venho de uma família de operários, eu lutei muito na minha vida para ter uma situação de segurança econômica, só que a minha velhice, parte dela depende do que eu vá receber da terra. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso achar que eu vou ganhar 10 mil reais hoje para tomar um caminho, porque eu posso viver 30 anos. Eu posso ter um dia só, mas eu posso viver mais 30 anos. Reduz esses 10 mil reais em 30 anos, quanto isso dá por dia? Essa decisão é uma decisão que mexe com a sua subsistência, com a subsistência da sua companheira, que pode viver mais que você, eventualmente de um filho que você tem, que tem um problema qualquer e que é seu dependente e que vai precisar da pensão. Essa é uma decisão de condição, não é nem de qualidade, é de condição de vida até o final da sua vida ou dos seus pensionistas. É uma decisão que tem que ser muito pensada, muito ponderada, e que você tem que ter um conhecimento pleno daquilo que está sendo oferecido para você. Porque, como eu disse, depois que você decidir, você não tem como voltar. Fernando, face à complexidade esse tema, e inserido nesse contexto, nós temos os atores que são especialistas, né? Digamos, os beneficiários hoje do plano, né? Pensionistas e os ativos também, né? Na totalidade. Como fazer para que essa informação complexa do jeito que elas são chegar de uma maneira mais compreensível para esse público? E esse é o problema. Né? Porque no processo da repactuação, né, a coisa foi mais. Eu acho que informar as pessoas e deixar que elas adotassem o critério digamos assim, da opção pessoal, né? Mesmo a gente sabendo que houve 3 exceções para o plano. O primeiro não atingiu o público. Né? Chegou ao ponto da Petrobras, né, informar pelos meios da comunicação institucional de que devolveria todos os acordos de adesão por não ter atingido. Mas um dos atores, que são os mesmos atores hoje que faz parte da quadripartite, bateram o pé no martelo, porque era uma questão de honra, como o sindical, naquele momento, promover a repactuação. Como nesse momento também, a gente está voltando, é como se fosse um remake. Né? Acontece a mesma coisa. É uma questão de honra para eles, né? Passar essa migração para estar de bem com o sistema. Um sistema que, nos 40 anos que eu tenho de Petrobras, nunca vi nenhum sistema, independente de coloração, olhar para os petroleiros com bons olhos. A prova é que essa gama de informação que nós temos hoje, não só do presente, mas como do passado também, que nós não tínhamos. Por exemplo, aqui na sala, quantos sabiam, né, até 2000, colocando assim, que a Petrobras tinha uma dívida dos precedentes? Não. Eles até a partir do momento da batalha contra, diga-se contra a repactuação. Quem se posicionou com a repactuação começou a ter essa gama de informação, inclusive até circulou no documento do governo Geisel, ele se comprometendo a fazer o aporte dos P70, né, depois dos investimentos do pessoal, porque naquele momento a prioridade do pessoal não, da bacia de campo, e investir na bacia de campo para depois esse aporte. Mas quem sabia disso?
Rapaz, não. Eu, como você, e agora aqui o pessoal que entrou de 79 para cá, 70 para cá, certo? Já foi assim também. Como é que fiz o contrato? Da PET, eu tenho não, e aqui o contrato mais. Bom, para tudo isso, certo? Porque é uma coisa mais complexa, e para não pagar pela empresa, o que é que a gente pode fazer, né, para ter essas informações mais simples, para chegar de forma mais didática para o nosso público? Porque, rapaz, eu estou aqui só observando, porque a gente fica discutindo no Zap essa coisa toda, mas quando a gente está ouvindo assim, essa coisa assim, né? Porque as coisas envolvem números, envolvem estatística, envolvem tabela tutorial, tabela de realidade, envolve isso. O que fazer? As pessoas não, o pessoal está contando isso. E a gente sabe que é um momento de que ainda tem essa questão, que é o momento da fragilidade humana, né? Do momento do estado psicológico, né? Movido pela necessidade, pela carência. Nós estamos com coelhos aí que não estão podendo nem comprar remédio por conta do famigerado TED. Né? Então, eles veem nessa famigerada habilitação anunciada, que a gente não sabe como é que ela vai se dar, e você reafirma isso aí na sua explanação, que a gente não sabe que não existe regra, existem suposições, né? E boas intenções, e que, abrindo parênteses para essa metáfora de boas intenções, o inferno está cheio, que a gente está beneficiando. Então, eu quero ter um argumento sólido para chegar para o cara e dizer assim, rapaz, olha, não migre. Não migre por esse motivo e esse. Não migre porque você não tem garantia. Qual o suporte que você vai ter? Se você não está tendo uma regra que defina o que vai acontecer lá na frente, né? Por que você vai fazer isso? De qualquer maneira, nesse momento, amigo, porque esse é um dos argumentos que eu tenho usado, né? Meu amigo, olha, nesse momento, eu sei que eu estou pagando bem, está ruim, tá, mas a Petrobras está em torno de 50% dela também. A patrocinadora está arcando com a parte dela. E pelo que se desenha aí, né? Isso, eu não sou estudioso, eu estou colocando isso de uma forma empírica. Pelo que se desenha, a partir do momento que o associado passa a opção pela migração, ele também está dando a alforria da Petrobras de não ter mais esse compromisso de complemento da parte dela, né, no benefício disso. É isso que eu tenho para colocar, e essa é uma preocupação que eu tenho. Né? Mas ele, o Fernando acabou de falar, eu tenho anotado aqui as coisas, ele disse que não existe uma definição, uma explicação, uma explicação, e, consequentemente, ele diz aqui, em toda a letra, nós não temos um plano para a gente pegar e discutir a coisa. Não vê isso dessa maneira, porque é uma pessoa que está ligada nisso aí. Mas, quando saiu esse relatório, para a maioria das pessoas que não tem essa compreensão, né, que não conhece como funciona essa mecânica, certo? Acha que ali já é o plano. Esse relatório, 80%, vamos dizer assim, a renda social, 80% real, acho que é o plano. O que Fernando falou, eu entendo. Eu queria levantar uma questão de ordem. Há o debate agora ou pós? Ficou pactuado após. Então, Eu também tenho um questionamento para fazer, eu vou fazer agora por isso. Isso, exato. Então, assim, Fernando dá continuidade, conclui. Exato. Em seguida, nosso mestre aí, Constantino, conselheiro fiscal, e vamos dando sequência à programação. bom, vamos lá. Seguindo aqui, né? Eu só vou abordar isso aqui, vou terminar também, porque senão eu falo demais, o Constantino não fala nada, coitado. Ele vai me bater depois. Né? E eu avisei o pessoal, eu estou aqui o dia todo à vontade de vocês, se quiser continuar, a gente debate, faz pergunta, não tem nenhum problema. A pior situação de uma pessoa é o estado de necessidade. Não é só pelo que falta,
mas é o quanto essa pessoa fica exposta a fazer o que os outros determinam que ela faça na tentativa de acabar esse estado de necessidade. Isso é muito grave, né? E aí, essa é uma saída que não tem. É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, no PP3. Tem características das pessoas que migraram, ou que aderiram ao PP3. Haviam pessoas que viam ali uma previsão de tirar o dinheiro, tinha pessoas que acreditavam que o CD era o melhor, e tinha pessoas que foram porque teve ali um valor liberado e elas precisavam daquele dinheiro. E eu não estou falando que isso é errado, não, entendeu? Cada um sabe do seu aperto, do seu calo e do seu sapato. Mas é sempre mais difícil no estado de necessidade você decidir. O que eu acho é que aí está o grande papel de todos esses grupos que a gente tem de WhatsApp, eu acho que de todas as associações, que ao ter uma proposta efetiva, sentar, analisar, né, e fazer uma visão clara do que é aquilo, para poder levar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior com isso. E aí uma dificuldade não é porque as pessoas são inferiores, não, é porque são termos técnicos, são questões jurídicas, e que possam levar essas pessoas para que essas pessoas tenham informação e aí elas tenham condição de tomar uma decisão. Eu acho que esse é o grande ponto importante, acho que esse é o papel de grande importância, né? E também tem outros fatores por trás, né? Será que isso vinga? Será que isso não vinga? Tem questões políticas por trás, tem decisões que passam pela patrocinadora e que dependem muito de quanto a patrocinadora está disposta a colocar efetivamente de dinheiro, né? E aí isso muda para um outro caminho, que é quem controla a patrocinadora, os órgãos que regulam a patrocinadora. Então, assim, é algo muito complexo de acontecer em si. Mas, naquilo que diz respeito diretamente a nós participantes, a gente precisa ter uma coisa concreta para a gente analisar e dizer assim, olha, esse fundo de longevidade, realmente ele me dá a garantia que eu preciso. Não, olha só, essa regra de teto de remuneração, eventualmente de índice de reajuste, realmente me atende. Agora, eu só vou saber isso se eu tiver o regulamento. Porque é o regulamento que vai reger efetivamente isso. E eu hoje não tenho isso. Eu tenho colocações de que podemos fazer um plano CD, o plano CD vai ter um fundo garantidor, e aí isso aqui vai ter um aporte de tanto. Só que isso é um outro mundo. É o mundo das ideias, das sugestões, das pretensões, aonde está concretizado isso como regra. E olha só, quando a Petrobras for aprovar lá na diretoria a proposta de um plano, já vai ter que ter esse regramento. O diretor não vai aprovar isso se já não tiver esse regramento. Então, esse regramento tem que ser apresentado já, para a gente já ir analisando. Não adianta ficar me oferecendo ideias, suposições. Isso não me resolve. O que eu preciso ter é o regramento para eu analisar. Não, realmente, isso que disseram que ia ser, da forma que está escrito aqui, é isso mesmo. Epa, isso aqui não fecha. É isso que a gente precisa. E eu acho que isso a gente não tem, né? E aí, gente, eu estou falando o tempo inteiro de novo, como participante, porque, na verdade, esse é um assunto que não chegou na Petros oficialmente, nem informalmente no Conselho. Né? E aí, só para fechar, gente, apesar de ter sido eleito, eu ainda não fui habilitado pela Previc, então eu ainda não assinei o termo de posse para esse novo mandato.
A informação que eu tive é que a Previ questionou uma questão de certificação minha, o que também não tem muita lógica, porque, na verdade, quando você ganha, né, a eleição, ou quando você entra para o conselho, você tem 1 ano para se certificar. Então, essa exigência é devida, e é pior, porque eu sou recertificado. Então, a minha certificação está com validade. Então, também não tem lógica, mas eu estou aguardando aí essa questão da Previ, lá com a Petros, para assinar o termo de posse. Né? E aí, inclusive, eu tomei um cuidado, eu sou muito cauteloso com as coisas, inclusive de questionar se eu poderia estar participando das reuniões do Conselho, visto que eu não tenho termo de posse hoje. Houve um entendimento na Petros que, pela resolução 23, eu tenho uma habilitação estendida, e aí eu poderia, né? Então, essa é a situação hoje. Né? Não sei se eu ajudei vocês, ou se eu compliquei mais a vida de vocês. E, assim, estou sempre à disposição para o que precisarem. Sempre que eu sou acionado, as pessoas aqui sabem, eu atendo, eu faço o que eu posso nos meus limites. Né? E, assim, o meu compromisso é ter uma atuação técnica, ter uma atuação profissional, né? Lutar por transparência, porque eu acho que a gente tem que saber o que acontece na gestão e nos planos, porque a gente contribui com o mesmo que a patrocinadora e ela não pode saber mais que a gente. Né? E ser isso que eu sou, independente. Entendeu? Eu vou falar coisas e falo coisas, né, que combinam com o que o Sérgio Salgado fala, mas também falo coisas que a gente quebra o pau, e certamente a mesma coisa vai ser com o Edson, entendeu? Porque é importante que a gente discuta com urbanidade e civilidade. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Não existem donos da verdade. Ninguém sabe tudo. E, geralmente, quem se coloca como dono da verdade e que sabe tudo é mais para manipular do que efetivamente porque tem conhecimento dos assuntos. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente tem que ter muita calma, a gente tem que ser muito ponderado, porque é uma decisão do que nos resta de vida e, eventualmente, para uma segurança daquelas pessoas que podem ficar depois da gente e que dependem da gente. Então, assim, só peço isso, muita cautela nesse processo todo. Sei que não é fácil, sei das dores, mas não adianta a gente, para matar uma dor, acabar com a vida. Então, acho que é isso. Muito obrigado aí, pessoal. Estou sempre à disposição para vocês.